Uhum. Oi. Oi, tudo bom, minha amiguinha? Tudo? Boa tarde, professor. Olá, meu querido, tudo bom, meu querido? Como é que você tá? Tudo Tô tranquilo? bem, senhor. Tá um pouquinho cansado, né? Mas passa. E vocês, como é que estão? Assistiram todas as aulas hoje? Sim, Aham. Todas, sem problema nenhum, deu tudo todos, certo? sem problema nenhum. Deu tudo Sem certo hoje. problema nenhum. Então, graças a Deus. Quem tava com problema era eu aqui, quase que não entrava, mas graças a Deus tá dando certo. Porque a aula não ficou gravada, a de manhã. Aí eu acho que a de agora, de vocês, vai dar tudo certo. Então vamos só aguardar chegar mais um pouquinho de alunos, né? Vamos Completar. aguardar o povo. Vamos lá. Bota aí o povo para chegar. Yuri, Gabriel, Gabi, Eric. Vamos chegar mais. Está chegando. Vamos completar a turma. Tinham quantos na aula anterior? Tinha 12, 12? tirando o professor. A Eu professora. achei que foi que esse pessoal foi todo embora, hein? Acorda, acorda, acorda. Tem que chegar todo mundo. Que hoje tem uma atividade importantíssima para vocês. Lembram que eu falei que nós íamos fazer uma atividade hoje valendo a nota? Então chama o povo, bota o povo para vir participar. Elisa. Miguel. Temos quantos? 6 ou 7? 6. 7. Chegou mais um. Então tá bem. Que imagem é essa, hein? Ah, Gostou, professor? gostei, ficou legal, bacana. Vocês são criativos demais. Vocês surpreendem a todo É pra esconder momento. minha cara. Acredito, não. Cadê Cleiton, que não chegou ainda? É que Cleiton não gosta de ser o primeiro, aí ele chega atrasado. Chegou agora, sem vergonha. Bora, Cleiton. Tava tomando café, né, Acaba? Eu vi. Opa, chegou o homem da voz de trovão, Joseph. Então pronto, eu acho que agora já está praticamente todos, né? Vamos iniciar. Opa! Opa, chegou Joseph. Aí, Chegou o conheci, Batman, né? professor. Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo em ordem com o senhor. Hoje foi um dia cheio, né? Graças a Deus, um dia que vocês tiveram muitas atividades, coisa boa. Isso é bacana. Vamos encerrar agora com a nossa. Então, pronto. Olha, já estamos com um aluno, com a turma praticamente completa, né? Estamos com 10 alunos. Então, falta somente 2, né? De acordo com a aula anterior, que tinha 12. Então, nós vamos iniciar. Queridos, prestem muita atenção no que nós vamos dizer. Essa página inicial que vocês estão vendo aí, tem o meu e-mail lá embaixo, lá no rodapé. Estão enxergando? Quem é que diz o primeiro sim? Sim. Gel, Sérgio, gba@yahoo.com.br, ok? Todo mundo está conseguindo enxergar? Sim. Olha, Sim. prestem muita atenção no que eu vou dizer. Queridos, essa aula de agora, eu vou passar uma atividade para vocês referente às duas últimas aulas que nós tivemos, do capítulo 3 e do capítulo 4, tá certo? Esta que vocês estão vendo, a informação geográfica e a cartografia, ela se refere ao capítulo 3. Dentro desta aula, aquela que nós vimos, que nós assistimos, não foi a de ontem, foi a da semana passada, tá? Essa informação geográfica e a cartografia, eu fiz uma sequência de conteúdos bem bacana de cartografia para vocês. Na aula que está postada lá, vocês podem olhar que vocês vão ver. Então, o que é que eu fiz? Como esta aula se refere ao capítulo 3,
Eu fiz uma atividade agora e vou passar para vocês. Vocês vão anotar. Então, quem não está com o caderno aí de matéria, pegue o mais rápido possível para a gente não perder tempo, tá certo? Então, pegue o seu caderno de matéria, pegue o seu lápis e nós vamos abordar hoje o capítulo 3 e o capítulo 4 em forma de atividades. Aí, o que é que vai acontecer? Você pode perguntar, Sérgio, eu vou responder hoje essa atividade? Não. Você vai me responder essa atividade e vai me entregar via e-mail. É por isso que eu estou fazendo questão de mostrar aqui embaixo, ó, o e-mail para vocês, ok? Ó. Então, vocês vão enviar para este e-mail na próxima terça-feira, tá certo? Por quê? Porque na quarta-feira nós já iremos iniciar o nosso livro 2, referente ao segundo bimestre, tá certo, queridos? Então, vamos lá, se vocês estão entendendo. Daqui um pouquinho... Ô, professor, Oi. pode ser antes de terça-feira? Olha, até pode, mas eu queria que enviasse tudo na sexta-feira, porque eu recebia tudo de uma vez. Na próxima terça, melhor dizendo. Aí, porque eu recebia tudo de uma vez, eu já olhava todos e já colocava no sistema a nota de vocês. Mas se você quiser mandar antes, sem problema. Agora, se puder deixar, você faz e deixa guardadinho. Aí, na terça-feira, vocês enviam, porque eu recebo todos de uma vez só. Tá certo assim? Para não correr o risco de estar perdendo tempo, para não ficar procurando o dia que você enviou, quando você enviou. Aí vocês deixam para enviar todos na terça-feira. Tá certo assim? Uhum. Então vamos lá. Vamos iniciar. Pronto, 11 participantes, então a turma está completa. Olha só, o que é que você vai fazer neste capítulo 3? Você pode botar aí no seu caderno, capítulo 3, atividade. O título é cartografia. Tá certo? Estão copiando? Olha lá, voltei a tela para você ver. O título é A Informação Geográfica e a Cartografia. Atividade. Ok? Tudo ok? Então vamos lá. Como foi que vocês colocaram? Capítulo 3, A Informação Geográfica e a Cartografia. Atividade. Pronto? Pronto? Se alguém tiver com alguma dúvida, alguma coisa, faz um printzinho, tira uma foto, não tem problema nenhum. E depois você simplesmente coloca na sequência do seu caderno. Antes de começar, eu quero que vocês saibam que eu quero que vocês escrevam. Eu não quero que vocês copiem e colhem nada. Tudo desta aula 3 está naquela que nós vimos a semana passada, naquele vídeo que nós fizemos, aquela aula da semana passada sobre cartografia. Todas as perguntas estão lá. Aí, se você perguntar, Sérgio, eu posso me orientar também pelo caderno, pelo livro? Pode. Sérgio, se eu quiser pesquisar na internet, eu também posso? Pode. Eu só não quero que você copie e cole. Eu quero que você escreva. Tá certo? Aí, esse capítulo 3 e 4, ele vai valer como uma nota para você. E você vai dizer, e o capítulo 1 e 2? O capítulo 1 e 2 era o capítulo para a prova, vocês lembram? Então, vocês já têm uma nota dos capítulos 1 e 2, que eu já dei o visto quando nós estávamos em aula. Eu já dei o visto para vocês em sala de aula. Então, aqueles vistos que vocês têm vai ser complementado para formar uma nota com esse trabalho que vocês irão fazer agora, que vamos entregar na terça-feira. Aí nós vamos ter visto dos capítulos 1, 2, 3 e 4. Aí vocês fecham uma nota. Tá? Não se preocupem que eu tenho o nome com os vistos dos capítulos 1 e 2. Todos estão comigo. 1 e 2 você não tem mais com o que se preocupar. Só quando o colégio for fazer a prova bimestral, que aí vocês vão estudar somente o capítulo 1 e 2. Tá bom assim? Então vamos lá. Professor? Oi. O primeiro sim eu dei o visto, o segundo ainda não. Não tem problema. Se você quiser mandar a foto também com o meu visto, com o seu nome, logicamente, pode mandar que eu faça as minhas correções por aqui, tá certo? Tá certo. Então pode mandar também junto com a sua atividade os vistos do capítulo 2, que eu dou também a sua nota, tá certo? Eu dou o visto para você, sem problema. Uhum. Então vamos lá. A nossa primeira questão, vocês vão anotar, vai ser a seguinte, tá? Primeira questão, escrevam. O que se entende por cartografia? Estão copiando? É a primeira questão que vocês irão ter que responder. O que se entende por cartografia? Querem ajuda? Não, né?
Cartografia é a ciência encarregada na formação dos mapas, na confecção dos mapas. Essa seria a resposta simples. O que é a cartografia? Cartografia é a ciência que estuda e que faz os mapas, elabora os mapas. Já seria a resposta, tá certo? Mas se você quiser pesquisar mais, se você quiser olhar no livro, quiser assistir a aula da semana passada, olhar na internet, fique à vontade. Tá bom assim? Posso passar para a segunda questão? Pode. Então vamos lá. Segunda questão. Estão vendo? O que são mapas e quais são os principais elementos de um mapa? Isto também está bem explicado na aula, viu? Na aula que foi da semana passada, que você tem ela aí, tá certo? Então, repito, se quiser ver pela minha aula e escrever do jeito que eu comentei na aula, não tem problema algum. Se quiser fazer pelo livro, não tem problema algum. Se quiser pesquisar pela internet, não tem problema algum. Desde que você copie a questão. Tá bom assim? Então, a segunda questão é: o que são mapas e quais são os principais elementos de um mapa? Ok? Posso passar para a terceira? Pode. Pera aí, professor. Espero, sim. Pronto? Pode ir. O que são mapas e quais são os principais elementos de um mapa, né? Segunda questão. Vamos para a terceira questão. Pergunta simples, viu? O que significa interpretar um mapa? O que significa interpretar um mapa? Ninguém vai fazer aquela famosa pergunta, não, quantas linhas eu deixo? Né? Não precisa, vocês já estão mais ou menos acostumados comigo, né? Você escreve as perguntas e descreve as respostas na sequência. Se você quiser, se não quiser, você faça da maneira que ficar melhor, que for mais conveniente para você. Tá certo? Então, a nossa terceira questão é: o que significa interpretar um mapa? Todos? Já. Vou passar, viu? Quarta questão. Quais são os principais tipos de mapas? Você vai fazer uma pesquisa, você pode digitar na internet, você pode pesquisar sem problema algum. Pode ver, na aula mesmo eu falei sobre alguns. Existem mais do que aqueles, tá? Então, vocês podem colocar o que vocês, a pesquisa que vocês encontrarem, vocês podem colocar que eu aceito. Você vai ter que dizer que... Professor, Oi. pode voltar do último slide, por favor? Qual? A terceira No slide questão é? anterior. Uhum. A terceira? Esta? Uhum. Pronto. Pronto, obrigada. Pronto? Ok? Uhum. Posso passar? Pode. Pronto. Então vamos lá. A quarta questão você já copiou ou não? Já. Já, né? Então vamos lá. Quarta questão. Quais são os principais tipos de mapas? Ok? Posso passar adiante? Pode. Ok. Quinta questão. Essa questão, ela pode ser considerada uma questão pessoal, tá? Você pode utilizar a sua resposta sem problema algum. Vocês lembram quando eu disse na sala de aula, olha, gente, a geografia crítica, ela é muito boa porque ela permite que nós possamos dar a nossa opinião, que nós podemos participar dela, tá bom? Desde que não se fuja do assunto. Então, essa é uma daquelas questões pessoais, que você pode dar a sua resposta pessoal, desde que você não fuja da realidade, tá? Do tema. Então, a pergunta é: você utiliza mapas no seu dia a dia? Em quais situações? Pergunta: você utiliza mapa no seu dia a dia? Em quais situações? A resposta, só para dar uma ajudazinha, é sim, você utiliza sim, tá? Agora, em quais situações? Aí você vai fazer uma pesquisazinha, O né? Google Maps conta, né? O GPS. Pode sim, com certeza. Você se utiliza dele? Sim. Então, pronto, com certeza. Mesmo porque essa sua pergunta de agora vai ser a última pergunta que eu vou fazer para vocês dessa atividade aqui, que vai ser a 10ª questão. Mas pode usar? Pode, claro que deve. Pode colocar sim como resposta.
Tá certo? Posso adiantar? Pode. Então vamos lá. Sexta questão. O que são projeções cartográficas? Bem devagar, eu vou tentar dar já a ajuda de vocês nessa resposta. Queridos, projeções é uma forma que se criou de representar algo que está numa forma esférica, que é o planeta Terra, por exemplo, para ser representado numa forma plana. Então, projeções é uma representação de algo em uma forma esférica, em uma forma plana. Essa seria a resposta, tá certo? Então, o que são projeções cartográficas? Vamos lá, ver se os meninos estão espertos. É a representação de algo que está numa forma esférica para ser representado em uma forma plana. Isso é o que são projeções, tá certo? É a única definição? Não, existem outras. Como você vai pesquisar, você pode colocar também, além desta que eu falei, outras definições, tá certo? Depende do autor que você vai pesquisar, tá certo? Então, vamos lá, queridos. Sexta questão, o que são projeções cartográficas? Eu coloquei aí ainda nessa questão aquelas que são consideradas as três principais. Eu falei lá na nossa aula da semana passada que existem várias projeções, tá? Mas eu simplesmente puxei e disse, essas três são as mais utilizadas, tá certo? Que é a cilíndrica, a cônica e a plana, tá? Que vai ser, inclusive, a sétima questão, tá certo? Ó, então, a sétima questão, ela vai pedir para você definir as projeções cilíndrica, cônica e plana. Só existem essas três projeções, meus queridos? Não, existem muitas outras. Essas são as mais utilizadas, tá bom? Então, a sétima questão, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão definir o que é uma projeção cilíndrica, uma projeção cônica e uma projeção plana ou azimutal, que é a mesma coisa, tá certo? Alguma dúvida? Opa, eu nem tinha olhado, chegaram todos os 12, né? Parabéns, o segundo ano B está dando show, tá? Desculpa, eu falei o segundo ano, foi que pecado, hein? Desculpa mesmo. Primeiro ano B está dando show de São só participação. 12, né? Oi? Ainda falta um aluno que não sei. Tá estudando ainda? João Vitor? Quem? João Vitor. Ixi, João Vitor? É o... Esse daí nunca apareceu Nunca mais em nenhuma apareceu aula. esse camarada, foi? Foi. Insane. É, Mas eu acho que ele não volta, sabe não que tem aula. Ele nunca mais ouviu falar dela. Será que ele não está sabendo que está tendo essas É, aulas? exatamente, ele não tá no Não, grupo que ele- do colégio. Ixi, vocês não têm Ele nem tá, contato dele, nem ele tá telefone no dele, grupo nem do nada. colégio. Tava? Ou ele Tá saiu. faltando ele, Rafael. Ele tava assim no grupo Mas, desse pai, mas colégio. Também essa Saiu. foto, essa foto de Ângelo, de Miguel Ângelo ficou muito bacana, viu? É. Toda vez que eu olho, eu fico rindo dela. E Sani, Foi ninguém atrapalhar. mais teve notícia de Sani. De quem? É. Ela na nova, ela tipo, não liga muito pro estudo, ela não gostava muito. Ah, tá. Então É, ela dá deve pra estar em perceber casa, mesmo. deve estar em casa só esperando que voltem as aulas físicas, né? Mas eu acho que ela também não sabe não. Porque não sei se ela tá no grupo. É. Ela não tá no Tá grupo, bom. não. Olha, queridos, entenderam a sexta questão, não entenderam? Você vai definir o que são projeções. Na sétima questão, você vai definir as três principais projeções que nós estudamos, tá certo assim? Tudo bem? Uhum. Então vamos lá. Certo. Oitava questão. Ah, essa aqui agora eu vou ver os meus desenhistas das salas trabalharem muito. Olha, Oba! vocês irão construir uma rosa dos ventos e identificar os seus pontos cardeais e colaterais. É fácil. Esta que Tá eu bom, colo- achei que você... Oi, Achei que ia fala. pedir pra eu fazer um mapa. Não, faz- é só a rosa dos ventos. Eu não vou pedir para você desenhar muitas coisas agora, não. Você vai desenhar só a rosa dos ventos. Aí, olha só. Lá na aula, eu coloquei uma rosa dos ventos só com os pontos cardeais e colaterais, certo? Aquela rosa dos ventos está errada? Não, ela está correta. Essa que eu estou colocando para vocês agora, ela, além dos pontos cardeais e dos pontos colaterais, ela tem também os pontos subcolaterais. Então, queridos, se você quiser se basear por esta, está correta. Se você quiser se basear por aquela que eu coloquei na aula,
também está correta, tá? Só que uma tem um itemzinho a mais, que são os pontos subcolaterais, que são estes que vocês estão vendo aí, tá? Então, se você quiser fazer esta, eu aceito sem problema algum. Repito, fazer, não é copiar e colar, não. Vocês vão desenhar. Por quê? Porque a maneira com que a gente faz, a gente aprende muito mais do que apenas observando. Este é o meu objetivo, fazer com que você desenhe para você ter a noção do que são os pontos cardeais, colaterais e, se você quiser fazer esta, os pontos subcolaterais. Tá bom assim? Então, caprichem no desenho. Eu quero ver isso tudo bem bonitinho, bem organizado. Bonitinho não, primeiramente certo, depois organizado. Tá certo? Então, pronto. Professor, vou ter que sair aqui, visto que meu celular está descarregando. Está no 3% já. Se quiser, só falta mais uma questão. Quer? Dá para ficar? É. Dá pra Então vamos para a Tinha um nona. carregador, Yuri. Apesar que eu podia pedir no zap, mas tá bom. Espera aí. Pronto. Então Tirando vamos o para a print de nona todos. questão. Olha, Eu vou tirar. tudo bem. Se não der, não tem problema. Pode ficar tranquilo que eu entendo. Então vamos lá. A nona questão, vocês vão fazer algumas definições. Onde tem aí, tá vendo? Defina. Isso também está lá na aula da semana passada, mas essa é uma pesquisa simples, fácil de se fazer, né? Em qualquer lugar que você for pesquisar, no seu livro, na nossa aula, na internet, você vai encontrar isso com muita facilidade, tá bom? Então, é o seguinte, nesta nona questão, vocês vão definir estes temas que estão aí nas alternativas A, B, C, D e E. Definições simples e objetivas, né? Se você quiser fazer um complemento, se quiser colocar algo mais, fique à vontade. O que vale é a sua pesquisa, tá certo? Então, vocês vão definir latitude, longitude, paralelos, meridianos e coordenada geográfica, tá certo? Então, essa é a nona questão que vocês terão que definir. Sérgio, são muitas questões. Não são. É simples. Essa aí talvez seja a questão mais fácil que vocês vão responder, tá certo? Porque isso aí, em qualquer lugar que você pesquisar, você vai encontrar, tá certo? Copiaram? Sim. Tá terminando já. Tá terminando, né? Então eu aguardo. Pronto. Pronto? Então vamos lá. Do capítulo 3, vamos para a última questão, que é esta aqui, ó. Vamos lá? Caracterize o sistema conhecido por GPS. Sérgio, o que é que eu vou fazer nessa questão? Você vai me dizer o que é um GPS. Simplesmente isso. Sistema de posicionamento global. Você vai descrever o que você encontrar, a pesquisa que você fizer, você vai dizer, né, dentro da sua pesquisa, o que é um GPS. Tá certo assim? É difícil? Não. Muito fácil. Aqui, mãe. É muito fácil. Então, por exemplo, se você quiser colocar, como aquela anterior que eu falei, se você quiser colocar com suas palavras, perfeito, sem problema nenhum, desde que você se mantenha dentro do conteúdo, né? Ou seja, vamos trabalhar a famosa geografia crítica, não aquela geografia do passado, a geografia tradicional que os alunos eram obrigados a decorar o que o professor queria. Hoje não. Hoje nós estamos falando uma linguagem que faz com que nós estejamos interagindo dentro de uma disciplina, dentro de um conteúdo. É por isso que eu gosto da geografia crítica. Ok? Alguma dificuldade nessa questão 10, caracterizar o sistema de GPS? Você vai simplesmente descrever o que é o GPS. Para que serve, como você recebe as informações, ou seja, você vai descrever. Na turma da manhã, eu pedi para que eles escrevessem pelo menos um parágrafo, né? Umas 5 linhas sobre isso daí. Então, se vocês puderem, também façam isso, né? Descrevam aproximadamente 5 linhas para dar uma resposta bem mais concreta sobre GPS. Certo? Certo. Então, o que é que vai acontecer? Estas 10 questões, elas são referentes ao capítulo 3, tá certo? Aí, o que é que nós iremos fazer agora? Agora, nós vamos fazer mais algumas questões, que agora já vai ser referente ao capítulo 4. Ok, vou passar agora, tá certo? Vamos lá? Então, pronto. O capítulo 4 vai ser este que vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Capítulo, pode colocar assim no seu caderninho. Capítulo 4. O tempo da sociedade e tempo da natureza. Atividade.
Do jeito que está aí, estão vendo? Tempo da sociedade e tempo da natureza. É o resumo do capítulo 4. Ok, gente? Então, vou pegar mais um pouquinho leve com vocês. Deste capítulo, eu só vou colocar 5 questões para vocês pesquisarem. Tá certo assim? Ok, gente? Ok. Ok. Pronto. Então, esta foi a aula de ontem, viu? Essa aula nós assistimos ela ontem. Estão lembrados? Na aula de ontem, isso aqui ainda está muito vivo aí na sua memória, assim, porque nós vimos isso aqui ontem. Tá certo? Aí você pode até perguntar, Sérgio, vai ser 2 trabalhos separados, eu posso mandar um, depois mandar o outro. Se você quiser fazer junto, sem problema nenhum. Você só faz identificar capítulo 3, título, capítulo 4, título. Aí você manda junto na mesma folha, tá certo? Não precisa ser 2 trabalhos individualizados, um separado do outro, não. Podem ser juntos. Tá bom assim? Então, vamos lá. Colocaram já? Capítulo 4, tempo da sociedade e tempo da natureza. Atividade. Ok? Ok, professor. Então, pronto. A primeira pergunta que nós iremos responder deste capítulo vai ser esta aqui, ó. Simples, fácil. Foi quando eu comecei a nossa aula ontem, eu comecei falando justamente sobre esse tema. Eu dei uma introdução sobre qual a diferença entre o meio natural e o meio humanizado. Vocês lembram? O meio natural é aquilo que a gente viu na sala de aula, né? A natureza virgem, é a primeira natureza, é a natureza que ainda não foi alterada, que ainda não foi modificada pelo homem. O meio humanizado já é justamente essa segunda foto que vocês estão vendo. A natureza praticamente deixa de existir para dar lugar ao espaço produzido pelo homem, tá certo? Então, a pergunta que vocês irão responder é: o que é o meio natural e o meio humanizado? Certo? Lembrando Certo, professor. que o meio natural é o meio físico, é a primeira natureza, é a natureza virgem, ok? O meio humanizado é um meio artificial, é um meio produzido pelo homem. Eu até usei uma palavra bem esquisita lá na sala, né? Que vocês olharam assim, o meio alterado pela ação do homem é chamado de antropizado, ou seja, paisagem modificada pela ação do homem. Tá bom? Então, essa primeira questão, muito fácil, muito simples. Você vai simplesmente diferenciar o que é um meio natural e um meio humanizado. Alguma dúvida? Não. Não, né? Não. Posso passar para a segunda? Pode. Pode. Então, vamos lá. A segunda questão. Quando eu pergunto para você, ó, faça um breve relato do espaço natural, tá? Antes e depois da Revolução Industrial. Olha só, preste muita atenção a essa questão. Você vai falar de uma forma resumida, como eu pedi, faça um breve relato, faça um resumo. Você vai dizer como era o espaço natural antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial. Você vai pegar como base o seguinte: antes da Revolução Industrial, nós tínhamos um espaço pouco modificado, pouco alterado. A natureza ela era considerada ainda uma natureza de primeira, tá? Primeira natureza ainda pouco modificada, tá certo? Depois do século XVIII, depois da Revolução Industrial, nós passamos a ter uma natureza totalmente modificada, totalmente alterada, tá certo? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um relatozinho, assim, de um parágrafo, 5, 6 linhas no máximo, tá? Dizendo como era a natureza antes e como está a natureza depois da Revolução Industrial. Esta é a pergunta. Querem perguntar para a gente não ficar com nenhuma dúvida? Você vai fazer um relato do que era a natureza antes da Revolução Industrial e como é a natureza depois da Revolução Industrial. Você pode colocar o seu ponto de vista também, você pode colocar a sua crítica, o que você colocar em termos de seu posicionamento, em termos de conhecimento, eu vou aceitar com certeza a sua resposta. Tá certo? Uhum. Posso passar adiante? Pode.
Então vamos lá. A terceira questão, muito fácil. Até nós estamos vendo, eu coloquei uma fotozinha aí para vocês, bem legal, uma imagem, né? Que ela vai estar falando justamente de que existem, eu falei isso na aula de ontem também, se você assistir a aula, isso aqui vai estar muito fácil, você vai responder pela própria aula que nós tivemos ontem, né? Existem algumas correntes ambientalistas que lutam, né, para a preservação do meio ambiente, que trabalham para a preservação do meio ambiente. Existem muitas correntes ambientalistas, porém duas, elas chamam a atenção por serem aquelas que mais se sobressaem nessa forma de defesa do meio ambiente, tá? Então, eu pedi nessa questão 3 que vocês simplesmente definam uma corrente ambientalista chamada de preservacionismo e uma corrente ambientalista chamada de desenvolvimento sustentável. Não se preocupe, não tenha medo, você vai fazer apenas uma definição. Esta, se você nem quiser pesquisar, você nem pesquisa, que ela está no livro e ela está na nossa aula, tá certo? Então, você simplesmente vai fazer só uma definição do que são as correntes ambientalistas conhecidas como preservacionismo e desenvolvimento sustentável. Tá certo? Certo. Certo? Então, pronto. Vou passar para a nossa quarta questão. Olha só. A questão ficou um pouco extensa, mas eu quero que vocês simplesmente saibam de uma coisa. Vou ler a questão, depois eu vou fazer um resumo da questão para ficar mais fácil ainda para você começar a desenvolver esta resposta. Sabemos que o homem é o principal agente modificador da natureza, ok? Sim. Porém, o meio natural também pode causar danos a ele mesmo. Pode ou não, gente? A natureza pode causar danos a ela mesma? Pode. Inclusive, essa foto que vocês estão vendo aí é a natureza provocando danos a ela mesma. Essa foto que nós estamos vendo de um vulcão em erupção, né, de um vulcão ativo, é uma forma de como a natureza pode causar danos a ela mesma. Então, a resposta que eu quero de vocês é justamente essa. A natureza ela pode causar danos a ela mesma? Pode. De que forma? Aí você vai justificar, né? Através de vulcões, de terremotos, de maremotos, de abalos sísmicos de um modo generalizado, tá certo? Então, ó, a pergunta é muito fácil, é muito simples. A natureza ela pode causar danos a ela mesma? Pode sim. Porém, os danos que a natureza causa a ela mesma são considerados danos reversíveis. Com o tempo, ela pode se recuperar. Os danos que fazem mal à natureza, que são irreversíveis, são os danos causados pela ação contínua do homem. Certo? Alguma dúvida sobre essa perguntinha? Não, professor. Não. Então, vamos finalizar com a quinta? Então, vamos lá. Vou para aqui. Posso passar a página? Pode. Pronto. Fechando a última questão das nossas atividades. Vocês estão vendo pela foto aí que nós vamos falar de um tema agora chamado de recursos renováveis e não renováveis. Isso também está na nossa aula de ontem. Se você quiser dar só uma olhadinha na nossa aula de ontem, você vai responder tranquilamente essa questão, tá? Os recursos da natureza, eles são classificados em renováveis e não renováveis, tá certo? Os renováveis é aquele que, com o passar do tempo, eles têm o poder de se autorrenovar, como é a questão da ação dos ventos, do sol, tá certo? E as questões não renováveis são aquelas que, com o passar do tempo, com a extração contínua, o homem não dá tempo da natureza se recompor, ele vai acabar, tá certo? Então, esses recursos que são considerados infinitos, eles são denominados de recursos naturais renováveis. Tipo, quem me dá 3 exemplos? O sol. Papel. Oi? Água. A água, parabéns, a água. Apesar de que a energia. água... Madeira, árvore. Madeira, árvore. As formações florestais de um modo geral, né? Se ela não for Plantas. totalmente destruída, mas ela tem como se recuperar, tá certo? Uhum. Então, tudo bem. Então, vocês vão dizer o que é um recurso natural renovável e me dar exemplos. 3, 4, 5, depende, você quem sabe, o número de exemplos que você queira dar. E o que são recursos naturais não renováveis, aí você também vai me citar dando alguns exemplos. Me dê aí, além do petróleo, quem me dá um exemplo de um recurso que é finito, que vai acabar?
Gás natural, Gás natural carvão. também o carvão. Ok, queridos, muito bem. Ferro, ouro. Isso. Então, esses recursos, logicamente, eles irão acabar com a maneira com que o homem ele vai explorando cada vez mais e não dá tempo de haver uma recuperação da natureza. Então, a pergunta é simples, fácil, objetiva e muito importante. Os recursos naturais, eles são classificados em 2 tipos, renováveis e não renováveis. Aí o que é que você vai me responder? Você vai definir um, definir outro e colocar exemplos em cada um. Tá certo assim? Tá certo? Tá certo. Então pronto. Olha só. O que é que vocês irão fazer? Para nós finalizarmos, graças a Deus já estamos chegando no finalzinho da nossa aula. A partir da aula de quarta-feira que vem, nós já vamos começar o nosso livro 2, tá certo? Então o que é que vocês irão fazer? Quem ainda, pronto, teve uma aluna que agora eu não lembro o nome, ela disse que não tinha o visto ou os vistos ainda do capítulo 2. Você pode mandar para o meu e-mail também com a minha assinatura lá, que eu vou considerar os seus vistos, tá certo, minha amiga? Então, Ô, professor, Oi. eu só poderia voltar no slide anterior, porque o resto da pergunta eu não escrevi, não. Este? Obrigado. E, Esse professor, mesmo. eu vi agora que eu perdi a questão 6 do capítulo 3. Do capítulo Depois, 3? Você pode voltar? Então, deixa É eu só fazer o seguinte. dar print, rapidinho. Não, eu vou voltar assim para você. Deixa só ele terminar essa que ele está copiando do 4, aí eu volto a 6 do 3 para você, tá bom? Uhum. Quando você está fazendo o 4 terminar, você me avisa. Ô, professor, o senhor Oi. poderia, tipo, voltar pro 3º capítulo e ir passando devagarzinho para eu tirando print e alguns alunos não copiaram algumas questões. Ok. Eu tirei Tô me print pedindo de... aqui. Eu tirei print de todas, menos a 6, a 1 e a 2. Pronto, então eu vou voltar para o capítulo 3 agora, viu? Mas tu tirou. Tira aí, Gabriel, as que tu não tirou. Aí tu manda pra Josi. Pronto, vou fazer agora. Vou passar de uma por uma, bem devagar, para vocês tirarem os prints, tá bom? Ok? O 1, 2, 3. Já pode passar direto para 6 agora. Já? Então vamos para 6. Esta aqui. Não é isso? Uhum. Então pronto. Pronto. Pronto, queridos? Então, Pronto. olha, respondam, pesquisem e mandem para mim na terça-feira, tá? Pelo e-mail. O e-mail tá aí. Se alguém não anotou, anote, por favor. Tá certo? Qualquer dúvida, meu telefone tá aí também. Vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou atendê-los com o maior prazer. Tá certo? Não se incomodem, que eu não vou me incomodar se você ligar para mim para tirar dúvidas. Tá certo? Então, o que é que nós iremos fazer? Atividades, capítulos 3 e 4. Sim, e é só relembrando, se tiver algum aluno sem vistos do capítulo 1 e 2, pode mandar para o e-mail também, que eu também dou o visto para você. Tá certo? O importante é que você não fique sem a nota bimestral. Tá bom assim, querido? Mas aí pra fazer o capítulo 1 e 2, né? Não, o capítulo 1 e 2 você já tem. Nós vimos isso na sala de aula. Você só vai fazer essas de agora, o 3 e 4. Tá certo? Porque o 1 e o 2 eu já dei o visto na sala e eu tenho esses vistos comigo. Tá certo? Ah, tá. Os vistos antigos, tá ok. É, os antigos. O 1 e o 2 nós fizemos isso na sala ainda presencial. Tá ok? Queridos e queridas, que graças a Deus concluímos a nossa atividade de hoje, né? Então, vamos agora descansar um pouquinho. Eu sei que vocês também hoje assistiram as aulas todas, já estão um pouquinho cansados. Então, vamos encerrar agradecendo a participação de todos vocês, agradecendo a Deus por estar presente também no nosso dia a dia, por estar nos protegendo dessa pandemia, nos livrando desse mal. Mas, se Deus quiser, tudo vai passar e nós voltaremos em breve. Tá bom, queridos? Então, que Deus possa nos abençoar, a nós e a todos. Tá bom? Professor, só Já tá quase lembrando derrubando.